Eu convido neste exato momento o nosso primeiro palestrante, por favor, Gustavo de Moraes, do Instituto de Pesquisa Eldorado. Eu gostaria de, antes de começar a palestra, hoje o meu objetivo é falar para vocês um pouco de compatibilidade eletromagnética, bem como a sua importância para todo o sistema. E eu queria falar um pouquinho do Eldorado rapidamente. Então, o Eldorado, onde eu trabalho, ele é um instituto de pesquisas. Nós estamos localizados em Manaus, Porto Alegre, Brasília, Campinas. E nós somos um instituto de pesquisa, nós estamos com quase 1.600 funcionários, atuamos em cada uma das regiões com as suas respectivas leis de fomento, e as nossas linhas de atuação são soluções de hardware e software, capacitação e treinamento. Nós também temos os testes de laboratório, nós somos um laboratório acreditado pela CGE Acrimet para poder fazer os ensaios. Certificação também de equipamentos e produtos de telecomunicações, que hoje é muito importante, tudo tem uma interface de telecomunicações, então a gente também tem esse serviço de certificação de produtos e a parte de consultoria e inovação. Então tudo que está associado à inovação, a gente tem uma equipe que presta consultoria para poder ajudar ao desenvolvimento da inovação nas empresas. Então agora, isso aqui é o nosso laboratório, né? Só para uma geral de todo o nosso laboratório. E aí, entrando no tópico do porquê discutir MC, por que a gente está falando de compatibilidade eletromagnética aqui? Primeiro, porque a portaria 140, né, do Inmetro, de março de 2022, ela estabeleceu requisitos de compatibilidade eletromagnética para os controladores de carga e para os inversores. Ou seja, todos os inversores controladores de cargas, eles devem atender a requisitos de compatibilidade eletromagnética para atender a portaria. E aí é importante porque é um ensaio novo que foi solicitado, né? São ensaios novos e a gente precisa entender o que são esses ensaios, né? E aí as normas que elas listam, né, listada pela própria portaria, são todas essas, né, CISPER 11, 61063, 64. Todas essas normas elas foram listadas porque a própria IEC ela passou por um processo de atualização normativa, e é uma norma nova também, porque lá na IEC também eles estão vendo isso agora com mais rigorosidade, tendo em vista o problema respectivo de MC. Então aí a gente tem uma lista de todas essas normas, e o Inmetro se preocupou em pegar desde as versões mais antigas até as versões mais novas, que é essa 62920. Né? E basicamente, falando rapidamente dessas normas, elas são similares, os limites das normas são similares, e o que vai mudar de uma norma para outra são o método detalhado, né? Então a CISPER 11 e a 62920, ela descreve como fazer ensaio, então tem um detalhamento do método de como realizar os ensaios. As outras são normas gerais. E aí falando, né, mas o que é MC? Qual que é a importância de MC e por que a gente tem que discutir MC? Então, compatibilidade eletromagnética, muitos já devem ter passado por um problema em casa, que quando você está assistindo uma TV, você liga um liquidificador, a TV começa a chuviscar, ou uma própria lâmpada LED, onde a TV também começa a chuviscar, ou mesmo testes em bancada, muitos já devem ter feito, onde a bancada tem uma lâmpada LED, está testando, seu equipamento, ele de repente funciona de forma aleatória, nunca se sabe o que é, coloca um capacitor lá e resolve o problema. Né? Então, MC é basicamente isso, né? Você avaliar os níveis de interferência. Então, um ambiente eletromagnético ele é composto por mais de um equipamento eletroeletrônico. Então, quando a gente fala de MC, quando o meu equipamento ele vai ser instalado nesse ambiente eletromagnético, ele precisa atender a requisitos, ou seja, ele não pode gerar interferências que vai afetar, que nem o caso do liquidificador, afetando a TV, né? Então, ele não pode afetar os outros dispositivos. Então, basicamente, quando a gente fala de MC, o que é? Ele é a capacidade de um dispositivo, um equipamento, de operar e de funcionar de acordo com suas características operacionais no seu ambiente eletromagnético sem impor perturbações intoleráveis aos demais equipamentos, dispositivos ou sistemas que compartilham deste mesmo ambiente eletromagnético. Então quando o seu equipamento ele atende a um limite de emissão, ou seja, a linha vermelha é o quanto seu equipamento não pode emitir. Então, quando você faz o ensaio e verifica o quanto que ele está emitindo de perturbação eletromagnética, ele não deve ultrapassar esse limite.
E como ele está também nesse mesmo ambiente, ele vai ser susceptível a essas interferências eletromagnéticas. Então ele também tem que ser susceptível a ela, né? Então a gente vai gerar níveis de perturbação. O que são esses níveis de perturbação? Descargas atmosféricas, descargas eletrostáticas. Então nada mais é de que o seu equipamento não gerando um nível acima de um limite normativo e sendo susceptível a uma perturbação eletromagnética, ele está dentro do que a gente chama de uma margem de compatibilidade eletromagnética. Ou seja, ele está atendendo, ele está sendo compatível, né, eletromagneticamente com o meio e ele vai funcionar de maneira adequada. E aí, voltando, aqui, então, quando a gente está falando da norma e definido pela portaria, a gente só está falando dos requisitos de emissão. Então, o que foi declarado para inversores, para controladores, é só de emissão, ou seja, o quanto que ele não pode emitir. Então, a gente vai verificar, vai colocar o equipamento em funcionamento e vai verificar os níveis de emissão do equipamento. Então, nada mais é do que somente aquela linha vermelha. Existe também esse requisito de imunidade, mas o método preferiu fazer por partes, se preocupando mais com a emissão. E aí é importante, por quê? Porque os inversores, eles vão chavear em alta frequência e com isso, com esse chaveamento em alta frequência, ele vai gerar perturbações para o ambiente e a gente não quer que os dispositivos parem de operar, operem de maneira inadequada, né? Ainda mais quando a gente fala de IoT, né? Hoje em dia, todo equipamento tem uma interface Wi-Fi, tem uma interface Bluetooth, então os inversores podem gerar interferências nessa faixa e pode fazer com que um dispositivo não opere corretamente. Por isso que existe essa preocupação muito grande em avaliar o quanto o seu equipamento está emitindo. E aí aqui é só uma definição, né? Eu acho que ficou cortado, mas isso aqui é só uma definição do que é um ambiente eletromagnético, como eu comentei com vocês. Então você tem aqui você tem diversas coisas gerando, né, motores ruidosos, computadores, fontes chaveadas, linhas de transmissão. Então tudo isso é um ambiente eletromagnético que pode gerar perturbação para os demais dispositivos. E aí a norma, ela define duas classificações, né, o equipamento classe A e o equipamento classe B. Né, o equipamento classe A, eles são equipamentos adequados para utilização em todos os locais que não sejam aqueles localizados em ambientes residenciais. Então, tudo que não é residencial, você vai atender o seu limite classe A. O que é residencial é classe B. Ou seja, você tem limites e níveis diferentes daquela linha. Então, o seu equipamento, não necessariamente, você precisa declarar para o laboratório, né, ou a sua utilização, onde que ele vai ser colocado, para você, a partir daí, saber qual o limite o seu equipamento vai atender. Se ele é industrial, é um limite maior do que um limite residencial. Então, o equipamento classe B, ele atende o classe A, o limite classe A, mas o classe A não atende classe B. Tá? É importante entender isso. É importante entender agora o que a gente mede nesses ensaios, né? Então, como eu falei, a gente vai medir perturbações eletromagnéticas. Essas perturbações são tensões em alta frequência e campo elétrico também. E aí, o que a gente vai medir? A gente vai medir o equipamento, né, que é um item, um diagrama da norma, onde a gente faz as medidas em todas as portas do equipamento. As portas de comunicação, portas de sinais de controle, as portas auxiliares. Então, a gente vai medir, a gente tem que fazer as medidas em todas essas portas e avaliar se ele realmente atende ao limite. E aí aqui, explicando um pouco do setup de ensaio para vocês entenderem o quão importante é esse ensaio, né? E a dificuldade da infraestrutura laboratorial para poder fazer esses ensaios. Então aqui, a gente tem um setup de ensaio de uma câmera semianecoica, que nada mais é o que? O que é uma câmera semianecoica? Ela é um ambiente controlado, onde ela blinda os sinais externos de perturbações eletromagnéticas, ou seja, se você entrar com o seu celular aí dentro, ele não vai funcionar, porque em teoria você tem um ambiente blindado, e ela funciona principalmente como se fosse um campo aberto, ou seja, não há reflexão nas paredes, com o objetivo justamente de você avaliar qual que é o nível do seu equipamento que ele está gerando. A gente não quer, a gente tem que tomar o cuidado que outros equipamentos não influenciem a nossa medida. Então, para isso, a gente faz a medida em toda essa câmara semianecoica com todo esse ambiente controlado, onde a gente garante a atenuação do site, onde a gente garante reflexões dentro do site, a gente tem que fazer suas respectivas validações. E aí o que acontece? Então o inversor, ele vai ficar no meio dessa turntable, né? Que é aqui, isso aqui é uma mesa giratória, você vai girar o seu produto, e aí você vai medir em todas as posições do produto qual é o nível de interferência em toda a faixa de frequência. Né? Hoje a gente faz uma varredura de 150K
até 1 GB. Essa cana você consegue fazer medidas até 220 GHz. E aí você faz a varredura em toda essa faixa, com as antenas também, ela vai sempre polarizada na polarização vertical e horizontal, de 1 a 4 metros de altura, com o objetivo de você avaliar realmente todos os pontos do equipamento. Né? Todos os equipamentos de medição eles ficam fora desse laboratório, para eles também não interferirem à medida, né? Então é importante citar isso. Então é importante citar isso. E para os ensaios de emissão conduzida, isso daqui é um ensaio de emissão radiada. Então, é o quanto o equipamento está radiando de perturbação, quanto de campo elétrico ele está gerando. Agora tem os ensaios também de emissão conduzida, que é as medidas que você faz direto nas portas do equipamento. Então essas medidas que são diretas nas portas do equipamento, elas são feitas também nesse ambiente, não necessariamente precisa ser feito nesse ambiente, ele pode ser feito numa sala blindada, mas é importante também que tenha um controle de todos esses, de todas as interferências, de todo o ambiente. E aí você vai colocar o produto e você vai medir as perturbações nas portas AC, DC, né, e direto. Então você vai utilizar um equipamento que chama rede de acoplamento, uma LISNE, né, onde você vai alimentar o seu produto e vai medir com um medidor, MyTest Receiver, as perturbações em toda essa faixa. Aí um outro ponto importante para esse ensaio é o quê? É a gente garantir que o equipamento opere no nível de máxima potência, onde ele pode gerar o máximo nível de interferência. Então, para isso, a gente coloca o equipamento aqui, o inversor, ele fica no centro dessa turntable, a gente coloca ele alimentado em uma condição de máxima potência, para a gente quer justamente avaliar aonde ele vai estar gerando maior nível de interferência. Então, é necessário que o equipamento seja alimentado e que as medições sejam feitas desta forma. E aí aqui, para poder mostrar um exemplo de um resultado, né, quando se realiza as medições. Então aqui é um exemplo de um resultado de emissão conduzida, né? Então aqui as medidas foram feitas de 150 kHz até 30 MHz. Então a gente tem aqui o eixo X de frequência e o eixo Y de nível, né? E aí aqui são os limites, né? Então nesse caso aqui é o limite de classe B. E o azul são as medidas. Então se faz primeiro uma varredura de pico em toda a faixa, né? Ali está em tensões de perturbação. E aí você vai verificar se o produto não vai ultrapassar esses limites. E antes disso, para você garantir que o seu equipamento, todo o seu setup não esteja gerando nível de perturbação muito alto, você faz o que a gente chama de ruído de fundo, que é o quê? Você não liga o equipamento sob ensaio, faz uma medida só do ruído de fundo, e aí você vai avaliar se ele não vai ultrapassar. Ele tem que estar abaixo, 6 dB abaixo do limite normativo. Feito isso, você coloca o equipamento para poder testar e coloca ele em máxima operação. E aqui já é um resultado de uma medida, né? Então aqui é o mesmo ponto, né? Então aqui você tem um eixo X de frequência, o eixo Y de nível, e aí aqui mostra um equipamento que não está atendendo aos limites normativos. Então em azul foi feita uma varredura de uma medição inicial, né? E aí depois você tem os pontos ali onde se faz as medidas finais, né? Que as medidas finais elas são feitas só nos pontos mais altos. Então aqui o equipamento, o de azul a medida de pico e o de verde a medida de média, né? Então como vocês podem ver, o equipamento em determinadas faixas de frequência ele ultrapassou o limite de quase pico e ultrapassou o limite de média, né? Então ele não está atendendo ao requisito normativo. Então esse é um exemplo de um equipamento que está falhando, né? E aí um ponto importante, ele está falhando, o que fazer? Né? O que fazer para poder reduzir esses níveis de ruído? Aí tem diversas técnicas que são utilizadas, né? Tais como a elaboração e a implementação de um filtro, tais como a blindagem do próprio inversor, tem que tomar cuidado, aonde colocar os elementos, ter uma separação dos elementos que operam em alta frequência, dos outros elementos. Então é importante mexer em todo o layout do inversor. Então isso, na verdade, a gente tem que se preocupar lá no início do desenvolvimento do projeto, né? E não no final do projeto, quando você vai fazer os testes de compliance, porque daí já fica mais difícil, porque daí você vai ter que ou inserir um filtro, uma solução mais robusta, uma solução de mitigação que às vezes fica mais custosa do que uma própria separação de circuito, onde você poderia reduzir o seu custo do produto final, né? Sendo que se você for fazer no final, depois que tem uma falha, já dificulta essa implementação, tá?
E aí aqui é um outro ponto importante, né, principalmente para quem deseja fazer esses ensaios para poder atender a portaria quanto aos requisitos de MC, é o que informar para o laboratório, o que levar para o laboratório para poder fazer esses ensaios. Então, primeiro, né, especificações técnicas do produto, qual que é a faixa de tensão que o produto que o inversor opera, qual que é a faixa de corrente, qual que é a potência nominal do inversor, a quantidade de MPPTs que o inversor tem, porque como foi falado lá, as medidas são feitas nas portas do produto e também de forma radiada, né? Então, quantidade de portas, ela vai aumentar o tempo de ensaio também. Então, por isso que é importante ter todas essas informações. Além disso, os conectores, né, para poder alimentar o produto, o laboratório precisa saber quais são as informações. Todos os conectores devem vir com o produto acoplado. O procedimento para poder alimentar o produto, colocar nessas condições de máxima potência, então é importante informar para o laboratório também. E para poder finalizar, ter os dispositivos também de fixação no suporte isolante. Então, naquela câmara semianecoica, a gente coloca o produto, ele em uma condição normal de uso. Se ele é colocado na parede, a gente simula uma parede através de uma superfície de material isolante, onde a gente coloca o produto nela. Então, a gente precisa ter os dispositivos que são usados para fixação, normalmente na parede, para ser colocado lá. Basicamente é isso. Passei um pouquinho do tempo, mas eu agradeço vocês. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo.